Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal. Hoje nós temos aqui um programa para lá de especial, porque a gente está recebendo um professor muito querido da Unifesp, também do campus de Diadema, ali da onde eu venho, onde eu fico, onde eu leciono, estudo, pesquiso e amo. E é um prazer enorme, então, receber aqui o professor Cristiano Raminelli, e ele vai se apresentar, e em seguida eu vou começar a fazer as perguntas, né? Para ele sobre um tema bem instigante. Vamos lá, Cris. Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui com a professora Liana Rodrigues, minha colega da Unifesp, de Diadema. Eu sou químico orgânico, trabalho com síntese, eu estudei química na Universidade Estadual de Londrina. Depois eu vim para São Paulo, onde eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo. Saí para um pós-doc nos Estados Unidos, voltei, fiz outro pós-doc aqui, o pós-doc de retorno, e fui professor na Universidade Federal de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, e agora, prestei outro concurso, esse agora já faz um bom tempo. E sou colega da professora Eliana, aqui na Unifesp de Diadema. Sim, é uma pena que, deixa eu até explicar, nossa, mas se eles estão na mesma universidade, por que eles estão fazendo esse meeting? Parece que voltou a pandemia, de certo modo não voltou a pandemia, mas cada hora um está doente, uma hora eu, outra hora ele, e a gente não quer ficar se reinfectando, então a gente resolveu, não vamos mais postergar, vamos fazer logo esse meeting e pelo menos sai dessa etapa. Então, paciência, vamos fazer o que é possível, né, Cris? Perfeito. Então, olha, muito obrigada por estar aqui hoje. A gente vai trazer uma surpresa, para mim, pelo menos, é uma surpresa. Muito feliz com o trabalho que você está desenvolvendo, mas para chegar nele, vamos começar aqui. Qual é a tua área de pesquisa? O que você faz? Eu trabalho com síntese orgânica. Eu desenvolvo métodos, ou seja, reações, e essas reações elas são aplicadas na síntese de substâncias bioativas. Então, basicamente, é isso que eu faço. Você pode partir de elementos da natureza para síntese ou não? É Sim, isso? eu vou falar disso, inclusive, mais adiante, porque eu gostaria de colocar que essas reações elas são desenvolvidas com substâncias químicas, com reagentes químicos, e nós obtemos uma substância mais complexa. E esse nível de complexidade vai aumentando conforme as reações vão acontecendo, certo? E nós podemos chegar numa substância sintética, que nunca foi sintetizada antes, certo? Ou nós podemos sintetizar um produto natural, ou seja, uma substância que foi primeiramente, extraída de uma planta, ou de um produto natural, enfim, de um fungo, tá? Então, é isso que eu faço, tá? Eu trabalho construindo moléculas orgânicas, de uma maneira muito simples, naturais, ou seja, que tiveram origem da natureza, ou sintéticas, que nunca tinham sido sintetizadas antes, tá? É isso que a gente faz hoje, é isso que a gente desenvolve na Unifesp, Diadema. E, Cris, por que é importante ter esses compostos sintéticos para além daqueles naturais encontrados nas plantas? Então, tenta trazer alguma coisa do ponto de vista histórico, assim, para a gente, concreto, um exemplo para ver. Vamos falar do ácido salicílico, tá? O ácido salicílico, ele é encontrado na casca do salgueiro, é um produto natural,
com atividades variadas. Ele é anti-inflamatório, tem atividade analgésica, atividade antipirética. No entanto, o ácido salicílico, ele apresenta um sabor amargo e causa irritação no estômago, tá? Por isso, lá no passado, a modificação estrutural do ácido salicílico foi muito importante. Nós temos hoje o ácido acetilsalicílico, que não é tão amargo e causa menos problemas no estômago. Eu digo, ele é menos ácido, certo? Então, esse é um exemplo muito comum quando esse tipo de questão é levantada. Mas nós podemos também pensar em outras substâncias, por exemplo, a morfina. A morfina é um produto natural que foi extraído da papaver sonífero, da papoula, tá? E uma simples metilação de uma hidroxila aromática transforma a morfina em codeína, tá? E a codeína, que é a morfina metilada, é um analgésico mais leve, tá? Então, a gente consegue, através dessas modificações em produtos naturais, modular a atividade do fármaco, tá? Outro exemplo, também bastante interessante, a lovastatina. É um produto natural produzido a partir de um fungo, se eu não me engano, Aspergillus terreus, tá? Ou seja, um produto natural. Então, na sequência, nós tivemos aí o aparecimento da atorvastatina, que é totalmente sintética, e teve essa estrutura baseada na estrutura da lovastatina. Mas para que servem essas substâncias, tá? Para redução de colesterol. O ponto é que a atorvastatina é mais eficaz na redução do colesterol do que a lovastatina. Então, é interessante nós compreendermos que existem fármacos que vieram da natureza e fármacos que foram obtidos por transformações químicas desses produtos naturais, e também existem fármacos totalmente sintéticos. Ou seja, você pode partir desses compostos da natureza, mimetizá-los, sintetizá-los, tá certo? No laboratório, trazendo algum incremento até para a sua eficácia final, do ponto de vista farmacológico, né? Porque você falou, você pode fazer ajustes ali, né? Nessas moléculas, que podem fazer com que elas fiquem ainda mais eficazes, né? Sejam ainda mais medicinais, se é que a gente pode mais potentes. Mais potentes, exato. Isso. Bom, Eliana, eu quero dizer o seguinte, que quando nós fazemos a síntese da morfina, a morfina sintetizada no laboratório, ela é exatamente igual à morfina extraída da papaver sonífero. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, tá? Por isso que a gente vê em produtos que nós compramos no supermercado, tá? Contém o aroma da laranja, mas a substância utilizada é de origem sintética, idêntica à natural. Percebe? Então, isso é muito interessante, porque pessoas que não são da área, muitas vezes, não têm essa percepção, tá? Então,
é algo que eu queria mencionar nesse contexto que a gente está discutindo aqui. E para mim é uma grande surpresa, porque eu fico imaginando uma molécula do tipo da morfina deve ser algo extremamente complexo. Então, para você copiar a natureza, nem sempre é possível, né, Cris? Deve ser deve ser um desafio, dependendo da molécula, claro, né? Então, é um negócio extremamente complicado, né? Imagino, né? E qual que é a tua contribuição aí, as suas pesquisas, que aí trazendo agora aqui para o Canabinal, que dessas sínteses de moléculas que você está trabalhando aí ao longo de anos, né, Cris? Essa experiência gigante tua, que que poderá contribuir para o sistema endocannabinoide, né? Qual que é que você está fazendo no momento aí, os projetos? Conta um pouco para a gente sobre isso. Eliana, antes de eu responder essa questão, eu posso só complementar algo interessante claro. que você falou? Eu concordo que muitas moléculas são extremamente complexas de serem copiadas da natureza, tá? Um exemplo é o Taxol, certo? O Taxol, que é uma substância usada no tratamento de câncer de mama, câncer de ovário e pulmão, tá? Ela foi, né, lá no início, isolada da casca de uma árvore rara, de crescimento lento, no Pacífico. E começa ali na Califórnia e ela cresce até o começo do Canadá. Mas, para você ter uma ideia, o Taxol é extremamente complexo. Então, funcionou muito bem o tratamento de câncer e vamos derrubar as árvores e obter o Taxol, mas o tratamento de uma pessoa envolvia a derrubada de uma árvore. Ou para tratar uma pessoa, nós precisávamos de uma árvore. Então, isso era inviável do ponto de vista ambiental. Hoje, tá, nós não somos capazes de obter o Taxol. Sim, a síntese total dele já foi feita, mas economicamente sem sentido. Então, para você entender, nós podemos usar a natureza a nosso favor. Hoje, o Taxol ele é obtido por uma semissíntese. O que é uma semissíntese? Eu pego a abacatina de um teixo europeu, tá? E eu extraio a abacatina de um teixo europeu e faço a síntese do Taxol. É uma semissíntese porque eu uso uma substância que é extraída da natureza. O ponto é que agora eu estou usando as folhas da árvore, desse teixo europeu, e eu não preciso, então, derrubar a árvore para ter o Taxol, para obter o Taxol. Isso é algo que eu queria colocar nesse universo que você trouxe para nós. De fato, algumas substâncias são muito complexas, tá? Cortisona, enfim, os anticoncepcionais orais, eu poderia falar mais, mas a sua pergunta agora é como nós estamos contribuindo, né, para o sistema endocannabinoide. Bom, essa é uma boa pergunta. No momento, nós estamos interessados em aprender sobre o sistema endocannabinoide, tá? Nós trabalhamos com síntese. Graças a uma colaboração com uma colega nossa, a professora Suzete Ceruti, do Departamento de Ciências Biológicas da Unifesp, eu estou aprendendo. Nós estamos evoluindo com relação ao sistema endocannabinoide, através de discussões com os nossos alunos, enfim. É um processo, e eu me envolvi nesse universo dos fitocannabinoides, e
o sistema endocannabinoide, para mim, é incrível, tá? Existem várias possibilidades, inúmeras, eu diria, para nós contribuirmos. Por exemplo, se nós pudéssemos desenvolver inibidores das enzimas FAH e MAGLI, que degradam endocannabinoides, que são substâncias que são endógenas, elas são produzidas pelo nosso organismo, tá? E elas modulam o sistema endocannabinoide. Se nós pudéssemos desenvolver inibidores para essas enzimas, você percebe que nós conseguiríamos modular o funcionamento do sistema endocannabinoide? Isso seria incrível na minha visão, tá? Essa seria uma estratégia terapêutica promissora para controlar, por exemplo, dor crônica e inflamações. É algo que eu vejo como uma possibilidade, tá? Sim, se você me permite, os pesquisadores da Universidade Hebraica de Israel estão desenvolvendo diversas moléculas para agir dessa forma como você está falando, em alvos específicos. Então, por exemplo, a pessoa que tem obesidade, né, ela tem obesidade porque ela produz muita anandamida e muito 2-AG. Então, eles vão lá e estão desenvolvendo uma molécula que vai antagonizar o receptor CB1, mas aonde? Não em qualquer lugar do corpo, no pâncreas, no baço, no fígado, para tratar a questão da obesidade perifericamente, porque já se tentou, né, bloquear receptor CB1 no sistema nervoso central, e aí deu tudo errado com o rimonabant, né? Então, isso, Cris, eu acho que isso é a medicina do futuro, porque vai agir realmente nessa modulação de modo fino, né? Se é que a gente pode falar isso em química, bem fino, pegar ali no detalhe, né, da coisa. E onde eu entro nesse processo? Eliana, eu sou o indivíduo que sintetiza aquela substância que foi planejada, compreende? É esse o ponto que eu poderei contribuir, tá? No momento, a gente tem uma rota sintética para o CBD e para o seu enantiômero, certo? Essas rotas sintéticas foram resultados de 2 dissertações de mestrado que eu orientei, certo? E o trabalho envolvendo essas sínteses, ele está submetido para publicação, ele foi submetido para publicação, e olha só, eu, com essa rota sintética para o CBD, fui capaz de obter o enantiômero do CBD, tá? Como assim? São imagens especulares, essas moléculas. O CBD natural e sua imagem especular não são a mesma substância, não são sobreponíveis, entende? E é interessante porque apresentam atividades biológicas distintas. O enantiômero do CBD, a imagem especular do CBD, não é natural, tá? Então, em camundongos machos, velhos, tá? O CBD não apresentou efeito ansiolítico no modelo que nós usamos com a professora Suzette Ceruti, tá? E o ente-CBD, o enantiômero do CBD, que não é natural, apresentou um efeito ansiolítico significativo na dose de 20 miligramas por quilograma, tá? Então, esses são resultados importantes. Veja a importância de nós termos uma rota sintética para o CBD, tá? Você pode me questionar, Eliana, mas é economicamente viável sintetizar
o CBD? Não é economicamente viável, certo? O CBD, ele pode ser obtido em até 15% em algumas variedades da cannabis, da planta, certo? Então, dificilmente nós vamos ter uma síntese para o CBD que seja economicamente mais interessante do que a extração do CBD da planta, ou seja, da cannabis sativa, L, tá? Porque a gente extrai o CBD da planta, uma quantidade que está presente numa quantidade considerável, tá? E a gente faz uma simples recristalização para obter o CBD puro, com um altíssimo grau de pureza. Percebem? Então, por que você desenvolveu uma síntese para o CBD? Não existe interesse econômico. Bom, um aluno aprendeu muito a respeito de síntese, hoje está no doutorado, certo? Na verdade, os dois, né, estão no doutorado, o aluno e a aluna. O aluno se envolveu em outra síntese, a aluna em outra síntese que eu vou falar sobre, e é interessante porque nós conseguimos sintetizar o ente-CBD, que é o enantiômero, a imagem especular do CBD, que não é natural, e que apresentou uma atividade biológica significativa, tá? A aluna hoje está desenvolvendo, e daí sim tem relação com o que nós estamos falando aqui, sínteses de fitocannabinoides raros, aqueles que estão em pequenas quantidades na planta. A extração não vai ser o caminho. Então, a síntese é o caminho nesse caso, tá? Então, eu estou falando do canabiciclol, canabicromeno, canabicitran. São esses os fitocannabinoides que nós estamos sintetizando hoje, tá? Mas a gente precisava partir de algum ponto, que foi a síntese do CBD. Deixa eu te trazer não sei, eu estava no congresso semana passada, né, a quarta edição do Congresso Brasileiro de Cannabis, e ali o Dr. Wellington Brix, ele falou o seguinte, achei interessante, ele falou, então no Brasil a gente não tem ainda os sintéticos, mas ele acredita que até o final do ano o CBD sintético vai entrar no Brasil. Isso tem um impacto muito importante na tua pesquisa, porque afinal Sim. de contas a gente né, quer dizer, tá para chegar até o final do ano esse CBD sintético, tem tudo a ver com você. E uma outra coisa interessante é que está em consulta pública, né? Não sei se você ia falar disso ou não, é que as farmácias de manipulação poderão começar a adquirir esses insumos importados, CBD, com alta pureza, então, no mínimo 98% de pureza, para manipular em óvulos vaginais, enfim, cremes, pomadas, né, supositórios. E aí é muito importante, talvez eu fico imaginando, e aí lá também foi dito isso, não sou eu que estou falando, que é muito impossível, não é impossível, mas é muito difícil você extrair da planta algo tão puro assim. E que numa fiscalização, por exemplo, de uma farmácia de manipulação, isso seria ruim, porque afinal não vai ter no mínimo 98% de pureza, né? Isso não sei. E aí eu fiquei pensando, poxa, então nesse caso o sintético poderia ser, né, uma solução para essa regulação que a gente está construindo aqui no Brasil, né? Sim, nós já temos empresas farmacêuticas com rotas sintéticas bem estabelecidas para o CBD, mas a empresa, na verdade, está contornando um problema que nós temos, né? O problema é a planta, cannabis sativa L. Se nós não tivéssemos o inconveniente de não podemos
cultivar a planta, certo? A síntese não seria importante no Brasil, tá? Nos Estados Unidos não é. O CBD é barato. Muito, muito, muito barato, tá? Então, de qualquer maneira, aqui a síntese é importante. Eu diria que fundamental para nós baratearmos o CBD, que está sendo importantíssimo para muitas pessoas, tá ajudando muitas pessoas, tá? Eu tenho uma boa ideia do que está sendo feito na indústria e a rota, na minha opinião, é cara, mas vai baratear o CBD. Tratando com a estudante de doutorado, próximos passos que nós daremos, e isso já começou a ser discutido com a professora Suzete Ceruti, através da estudante, tá? Por exemplo, nós estamos sintetizando vários canabinoides, certo? Raros, inclusive, que são obtidos em pequenas quantidades na planta. Qual é o primeiro passo, na minha opinião, tá? Nós gostaríamos de avaliar o potencial psicotrópico desses canabinoides. Por quê? Se ele não for psicotrópico, tá? Aí sim, nós investiremos avaliando outras atividades biológicas que sejam importantes, tá? Efeito ansiolítico, efeito convulsivante, etc. Tá? Eu tenho uma aluna de mestrado agora, por exemplo, que está trabalhando com a síntese de endocannabinoides, tá? Olha que interessante. Endocannabinoides estão sendo sintetizados no nosso laboratório, tá? Usando ácido araquidônico, enfim. O que a gente quer com isso, tá? Avaliar atividades biológicas para esses endocannabinoides, mas para o futuro, certo? Nós poderíamos fazer pequenas alterações nas estruturas desses endocannabinoides para que eles deixem de ser produtos naturais e passem a ser substâncias sintéticas que tenham os mesmos efeitos dos endocannabinoides, mas que não sejam hidrolizados pelas enzimas FAH e MAGL tão rapidamente quanto os endocannabinoides. Então, a gente está começando a pensar naquela modulação do sistema endocannabinoide. Você mantém a taxa de anandamida, de homeostase ali, né? Na fenda final. Exato. Então, é isso. A gente tenta evitar as substâncias que eventualmente venham a causar efeitos colaterais. A gente estaria encontrando substâncias da cannabis sativa L que venham eventualmente a ser fármacos, tá? São potenciais candidatos a fármacos. E não falta, né? Eu acho que o que a planta mais tem, a gente, nossa, toda vez que eu vou dar aula, eu falo, olha, gente, tem mais ou menos 140, 150 fitocannabinoides. Mas eu sempre me pego pensando assim, isso é o que está descrito, mas a gente não sabe. A gente fica THC, CBD, CBG, mas, gente, é um universo tão grande, que, né, quer dizer, o Mechula lá isolou lá o CBD e o THC, mas ele podia ter começado por outros fitocannabinoides. Exatamente. E a gente está falando só nesses outros dois virtuais aí que eu não, né?
Só que não, e esse CBD podia estar esquecido lá no meio, que ninguém nunca olhou para ele. Então, quantos CBDs ainda existem dentro dessa planta? É isso que eu quero dizer, que a gente nem conseguiu olhar ainda. Então, assim, olha, se todos os pesquisadores parassem e ficassem só estudando cannabis, nem assim acho que a gente chegaria na complexidade toda, né, Cris? Porque a coisa vai longe, hein? É incrível, é um universo maravilhoso. Eu trabalho com síntese já faz um bom tempo, e o sistema endocannabinoide, os fitocannabinoides, os endocannabinoides, esse universo é incrível, é encantador, e o que eu quero, que eu desejo aqui no Brasil e fora daqui, é que todos tenham liberdade para estudar a planta sem nenhum preconceito. Porque, olha só, enquanto a gente conversa, me vem na cabeça várias coisas, né? Por exemplo, o efeito entourage. É muito polêmica essa questão do efeito entourage. Tem muita gente, efeito entourage é efeito sinérgico. Não é, né? Porque sinergia é 1 mais 1 igual a 5. Isso é sinergia. Tá. Não é verdade? O efeito entourage, o que eles dizem, pelo menos lá, né, na Universidade Hebraica, nesse curso aí que eu estava fazendo, que é o seguinte: você tem 0 de ação, você tem alguém que é inativo, e esse outro composto químico vai ativar esse. Então, o que eles dizem é que, por exemplo, os terpenos que estão dentro da planta é que ajudam o CBD a se conectar e agir melhor naquele receptor. Sem o terpeno, o CBD vai agir, mas ele não vai agir tanto. E com essas pesquisas que vocês estão trazendo, por exemplo, com sintéticos agora, nós vamos ver, será que é isso mesmo? Porque não está resolvido a questão do efeito comitivo. Eu andei, me matei de estudar e pegar artigo, gente, mas ninguém consegue me explicar isso, porque ainda não está realmente resolvido. Então, se a gente pega o CBD isolado e coloca lá, ele é mais ou menos efetivo do que o CBD junto com o terpeno. Então, tudo isso, né, eu acho que precisa ser estudado. É isso, precisa ser estudado, né? É muita coisa, né, Cris? É. A gente vai aposentar e eles vão ficar aí trabalhando, as crianças. Ainda bem que nós temos alunos. Ainda bem. Eles são o futuro. Eu sou muito grato aos meus alunos. Eles são tudo de melhor. Cris, você é muito querido, você sabe, né? Mas eu que estou na sala de aula, porque é interessante quando a gente escuta a visão da gente por outros alunos, assim, né? Eles olham, o laboratório dele é super legal, não é só seu, eu sei, né? Mas estou dizendo, tem milhares de alunos, eles estão lá de sábado, eles estão lá de domingo, e ele é um fofo. Então, assim, é tão gostoso, né, também, quando a gente escuta isso, né? Então, você é muito querido, eles realmente te adoram. Né? E isso eu acho que é a melhor herança que a gente deixa, né, Cris? É sim. Esse futuro é incrível. Liana, eu só gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando com você a respeito de algo que nós estamos desenvolvendo, o nosso grupo de pesquisa. Nós trabalhamos com alcaloides por 10 anos, e recentemente nós iniciamos estudos envolvendo fitocannabinoides. Então, essa mudança está sendo incrível, está sendo a mudança que eu precisava e que o grupo precisava, e pela primeira vez eu estou podendo falar disso, então esse momento está sendo ímpar, tá? Que ótimo! Um momento mágico. Muito obrigado. Eu também agradeço muito, estava encantado a gente conseguir se encontrar, você deu a sugestão, eu acho que vai ficar ótimo, e é isso, Cris, o importante é a gente continuar trabalhando, continuar estudando e contribuindo para esse universo gigante. Então, o Cannabinal se despede aqui, deixando um grande abraço, muita força, muito sucesso para você e para esse grupo gigante de alunos que você está deixando aí, filhos, netos e bisnetos científicos. Muito bem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.